Alô, amigos da Vector News. Estamos aqui para continuar as nossas histórias da nossa cidade de Barra Bonita. Hoje estamos visitando uma antiga fazenda de café, porque as pessoas que nasceram depois dos anos 50 não tiveram oportunidade de conhecer uma fazenda de café, porque a cultura do café foi substituída pela cana-de-açúcar. Para explicar tudo essa nossa história, nós temos que dizer o seguinte, em primeiro lugar. A cultura do café, ele exige a presença do homem muito perto dele, que requer muitos cuidados. Então, o homem praticamente vivia junto, ou vivia no sítio, vivia na fazenda de café. Tanto é que naquela época a nossa cidade tinha 80% da população vivendo no sítio, que eram as fazendas de café, e 20% morava na cidade, apenas para os serviços essenciais. Por exemplo, os comerciantes, o dentista, o farmacêutico, o médico, o advogado e assim por diante. O restante do pessoal morava no sítio. Muito bem. Acontece que naquela época do café, que nós estamos vendo aqui, nós estamos numa sacada de uma fazenda, ela está desativada agora. Ela está desativada porque ela foi substituída do verde escuro do café para o verde claro da cana, que nós estamos vendo daqui toda essa redondeza, esse verde claro de cana de açúcar, que foi substituindo paulatinamente a produção do café. Nós vamos começar falando então a respeito do dia a dia da fazenda do café. Esse cotidiano, a vida, como era a vida dessa fazenda. Então. E para isso nós vamos começar... Como era composta uma fazenda de café? Vamos começar aqui com a Casa Grande. Por que ela tinha esse nome? Ela tinha esse nome porque era uma casa enorme, vários cômodos, muitas moravam aqui na Casa Grande, o proprietário e a sua família. Geralmente, nessa época, a família era numerosa. Os filhos eram 10, 11, 12. E por incrível que pareça, a Casa Grande abrigava todo mundo. Primava naquela época o sistema patriarcal. O sistema patriarcal, para quem não sabe, é a autoridade máxima do pai. Não se comprava uma agulha se o pai não desse a sua autorização. Os filhos, mesmo depois de casados, eles moravam junto com os pais aqui na Casa Grande. Onde nós estamos vendo aqui a Casa Grande, uma casa de fazenda muito bonita. E nessa Casa Grande moravam então, como eu disse, os proprietários da fazenda com seus filhos. O sistema patriarcal exigia que, por exemplo, na hora das refeições, no almoço e no jantar, onde religiosamente era ao meio-dia e às 6 horas da tarde, todos os componentes da família, do chefe da casa, tinham que estar presentes. Existia uma mesa enorme, e nessa mesa enorme, na cabeceira sentava o chefe, o pai, numa cadeira maior que as outras. Os filhos eram colocados em ordem, à direita e à esquerda, dependendo da idade. Os mais velhos ficavam mais próximos do pai. E interessante é o seguinte, algumas famílias tinham o costume de deixar as mulheres comer junto. Outras não. Outras
estavam preparando o almoço na cozinha, ajudando a mãe, ou dando comida para os filhos. Só depois é que elas vinham comer, fazer a sua refeição. Interessante também que a família italiana, ela tinha uma tradição que já veio lá da Itália, porque a filha mais velha, ela ficava ajudando a mãe nos afazeres domésticos e ajudava na criação dos irmãos dela, na formação profissional e também até o casamento. Só depois de todos formados e todos casados é que essa filha mais velha casava. Por exemplo, na minha família, na família da minha mãe, o Saliete de São Manuel, a minha tia Clara foi essa a mais velha, e ela só casou com uma idade muito avançada. Já na tia Maria, que era dos avós paternos, do Carlos Lourenção, minha tia Maria não chegou a casar. Então, isso era um costume que tinha essas famílias tradicionais da época do café. Nessa época também, a religião era muito forte. A religião era muito forte. E aqui nós vamos mostrar para você, com um passeio de câmera, que foi desativado aquelas duas casinhas que eram justamente a capela. Porque a capela era homenageando o santo que dava o nome à fazenda. Por exemplo, a fazenda São Francisco então era o santo padroeiro e o santo homenageado nessa capela. Essa capela, ela tinha por finalidade fazer os batizados, fazer os casamentos e fazer todas as festas que tinham na fazenda. O padre vinha da cidade, usava a capela, fazia, e logo depois da missa que o padre fazia, logicamente aquela festança, aquela mesa farta, o dia inteiro. Todo o pessoal da fazenda era convidado para participar dessa festança. Interessante o seguinte, os nomes das fazendas de café daquela época, geralmente eram quase todos de santo. E quase todos os santos juninos, ou seja, Santo Antônio, São Pedro e São João, davam nome para suas fazendas. Para que não fosse igual, duas fazendas iguais, Santo Antônio e Santo Antônio, então existia uma diferença. Santo Antônio do Rio Turvo, São Pedro da Bocaina, ou São João disso, São João daquilo, para ficar diferente. Isso, a capela era sacramentado porque a mulher do proprietário exigia que tinha uma capela. Muito bem. Agora, onde moravam os colonos? Os colonos, eles moravam, sabe de onde? Como o nome propriamente fala, eles moravam na colônia. A colônia era um enfileirado de casinhas, todas iguais, geometricamente formadas uma atrás da outra, todas pintadas iguaizinhas, cada uma tinha o seu pomar com as suas frutas, a sua horta com as suas verduras, o seu galinheiro e o seu chiqueiro. Não podia faltar também, nas casas dos colonos, o forninho de tijolos, que era para fazer 2 vezes por semana o pão, que fazia aquele pão que nós chamávamos de o pão de casa. Meu Deus do céu, aquilo era uma delícia. Fazia o pãozinho e também
E também o forninho, ele servia para assar a leitoa, o cabrito, nas festas, principalmente no Natal. Muito bem. Na colônia, não existia água encanada. Existia sim um poço comunitário, onde as mulheres de manhãzinha já tiravam água e já colocavam nos depósitos que existia nas casas. E também o seguinte, depois nós vamos ver aqui perto, que nós vamos encontrar curral, onde ficavam os animais. Os animais, porque naquela época não existia outro meio de transporte senão a tração animal. São os carroças, as charretes, e também tinha as vacas leiteiras. Essas vacas leiteiras, o proprietário, principalmente a dona da fazenda, mandava tirar leite e mandava distribuir para os colonos. Quer dizer, a criançada naquele tempo tomava muito mais leite do que água. E também, com a sobra de todos esses leites, eu lembro perfeitamente que eles faziam queijo, faziam manteiga, e por que não? Quantas vezes eu comi aquele doce de leite que dá água na boca, só de lembrar ainda hoje. Agora nós vamos ver como que era feita a colheita do café. Agora vamos falar da colheita do café. A colheita, ela tinha assim características importantes. Os homens iam já de manhãzinha para colher o café, deixar tudo preparado. As mulheres ficavam em casa preparando todos os afazeres domésticos e depois de terminado, elas iam também para os cafezais. Aí colhia o café e esse café era transportado em carroças até chegar aqui onde nós estamos aqui. Vocês estão vendo aqui o terreiro, tem 2 terreiros essa fazenda, são 2 terreiros. Esses terreiros para que serviam? Primeiro, tem que pegar aquela tomada lá de cima, onde era depositado a água. A água corria pelos canaletas. Essas canaletas vinham trazendo a água. O café esparramado por todo o terreiro era lavado. Os funcionários com os rodos de madeira esparramavam café, porque o café ele foi colhido em coco. O que é café em coco? Café em coco é a frutinha onde tem a casca e as 2 sementinhas dentro. Elas estavam ainda em coco, como se fosse uma fruta. Então o café é esparramado nesse terreiro e é lavado por meio dessa água que vem das canaletas. Aí depois ele vai ficar 2, 3, 4, uma semana para secar. Depois de bem seco, ainda em coco, ele é colocado em sacos, é ensacado e levado. Olha lá que nós temos então aonde era depositado. Na tulha. A tulha é um tipo de galpão feito de madeira, aonde depositava então todas as sacarias de café em coco. Os fazendeiros que tinham bastante dinheiro não vendiam o café de imediato, esperava dar um preço bom. Aí quando desse um preço bom, o que eles faziam? Eles pegavam o café que estava na tulha, as carroças vinham, colocava esse café e ia para a cidade. O que ia fazer na cidade? Ia beneficiar o café. Aí sim, esse grãozinho, essa frutinha, ia tirar a casca e soltar as 2 sementinhas que tem dentro do café. Isso era a máquina de beneficiar café. Lá na Barra, meu tio Queque Lourenção tinha uma máquina de beneficiar café, lá na rua Winifreda, com a Avenida da Saudade, onde existe aquele posto desativado, um posto de gasolina desativado. Era uma máquina, uma coisa enorme.
e aquilo ele tirava a casca, e tirava a casquinha do café por meio de atrito. Com o atrito, alguns grãos quebravam. O que acontecia? Na própria máquina de beneficiar, existia um enorme salão com dezenas de mesinhas, e essas mesinhas tinham, cada mesinha uma moça. Qual era o papel dela? O papel era separar os grãos inteiros dos grãos quebrados e um pouco da sujeira que podia vir também. Os grãos inteiros, eles eram ensacados, porque seria o café tipo exportação. Ia para os Estados Unidos e para a Europa, que dava o preço maior. E o outro café quebrado, ele era para o consumo interno. Você pensa que antigamente você chegava num armazém e comprava café torrado e moído? Você comprava o café em grão cru. Você tinha que torrar o café em casa. Eu, como fui o neto mais velho, toda quarta-feira eu era o encarregado de torrar o café para minha avó. Ela pegava, colocava o café cru dentro do torrador, colocava os 2 tijolos já apropriados, fazia aquela pequena fogueira embaixo e eu ficava virando o torrador até que ela chegasse e com uma colher ela abria uma janelinha que tinha no torrador, experimentava 2 ou 3 grãos, mordia na boca, mastigava e falava: ainda não está no ponto, pode virar mais. Aí depois que o café ficava bem torradinho, ele era levado então para uma lata, era colocado na cozinha e depois, quando você recebia uma visita, a primeira coisa que a dona da casa falava era: espera um pouco que eu vou passar um café. Pegava então o café torrado, colocava no moinho, moía esse café e passava aquele café na hora. Aquele aroma de café expandia pela casa toda. Hoje em dia não tem mais isso. O café é feito de manhã, é colocado na garrafa térmica e você vai tomar o café durante o dia todo até a noite. Não é o café fresquinho, aquele café que a gente faz na hora. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte: a modernidade, a mudança do café para cana, o café que não é passado na hora, aquilo lá era um romantismo tremendo, era um romantismo, e o romantismo terminou com a vinda da cana. Eu sempre falo que a cana passou uma borracha nas fazendas de café. E hoje em dia, nós temos que lembrar que aqui onde nós estamos, foi uma fazenda próspera, de cafezais por inteiro. Então, hoje nós temos em volta nossa a cana, e o pessoal não mora mais. A cana não exige a presença do homem aqui. Acabou aquela história das pessoas morar no sítio e acabou aquele romantismo da fazenda de café. A única coisa que eu peço para vocês agora, assim que terminar o nosso programa, vai até a cozinha e toma uma xicrinha de café. Até a próxima, se Deus quiser.